Muito bem-vindo ao meu canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora, ative o sininho e deixe aquele joinha no vídeo. E hoje eu quero trazer um tema, um assunto muito interessante e de uma importância muito grande, sim. Eu quero falar sobre sociedade alternativa. Sou pastor evangélico na data dessa gravação, há um pouco mais de 31 anos de fé, um pouco mais de 20 anos de pastoreio. E eu tenho uma experiência larga em convivência social, familiar, pessoal. Ao longo desses anos, a minha vida toda tem sido dedicada aos trabalhos sociais, trabalhos religiosos, trabalhando com igrejas. Então você adquire uma experiência espetacular. É a maior faculdade, é o maior curso do ser humano, é ele lidar com pessoas. Você sabe que não é fácil. Eu não lembro quando agora, mas alguns anos atrás eu li numa revista americana, e isso também eu vi numa revista mexicana, Forbes, muito conhecida, que a arte de pastorear, ela está entre as 3 piores profissões do mundo. A primeira, na época, eu lembro bem, era a arte da política, é o político, era a pior. E a segunda era de vendedor de carros. E a terceira era a arte de pastorear, pastor de igrejas. Então essas 3 profissões, as 3 artes, na época, elas foram classificadas como as piores ou as mais sofridas do mundo. E eu concordo plenamente com isso, viu? Pastorear não é fácil. Se você quer se utilizar da palavra de Deus para ensinar pessoas de forma justa, honesta e correta, você sofre. A gente sabe que tem muitos pastores que usam o título por conveniência, por interesse pessoal. Só, pessoal, que não é todos, não. Tem muita gente boa, tem muitos homens de Deus, e essas pessoas pagam o preço. Elas sofrem, elas pagam a conta daqueles que estão devendo, sem dever nada. Como em todo segmento, existe o picareta, existe a pilantragem. A igreja evangélica também existe. Só que essas pessoas, elas não têm vida longa. Ao longo desses 31 anos, eu conheci muitas pessoas que se corromperam e fracassaram, caíram. Já não estão mais nos altares, nos púlpitos, porque o povo rejeita. Até o povo tomar conhecimento comprovadamente, depois disso, há uma rejeição e a pessoa não tem mais espaço. As portas se fecham. Mas para aqueles que perseveram, aqueles que dão a sua cara a tapa e que comprovam através do tempo e das atitudes, das obras, como ensina a própria palavra, esses têm vida longa. Sofrem mais, mas têm espaço garantido, tanto na sociedade quanto no ministério, na igreja, e ele pode até ser desacreditado por alguns, mas é acreditado também por muitos. E assim segue a vida e vamos em frente aguardando o cumprimento das profecias, que é a volta do Senhor Jesus. Bom, mas eu iniciei o vídeo falando que ia falar de uma sociedade alternativa. E antes de eu ser crente, eu admirava um artista, um cantor, muito interessante, na época muito popular, roqueiro, precisamente Raul Seixas. Eu não posso negar que eu era fã incondicional de Raul Seixas, antes de eu ser crente. E admiro as suas obras até hoje. Não ouço mais suas músicas, conheço todas, mas tenho uma admiração pela inteligência de composição, de letra que tinha e também pelo ritmo. Ele era um grande crítico político em suas músicas e um cara que tinha uma ideologia bastante, na época,
crítica à situação, ao momento atual. O sistema. Ele batia de frente através da sua inteligência na composição de suas músicas. E a sociedade alternativa, ela é a crença do ser humano por ele mesmo. É você acreditar em você. É você construir o seu caráter e fortalecer em desenvolvimento o seu potencial. Aquilo que você pensa, você defender. Aquilo que você acredita, você construir. Aquilo que você deseja, você conquistar. E não é que tem um pouco de razão nisso? É claro que nós precisamos confiar em alguém. Nada chega às nossas mãos se não passar pela mão de alguém. É aí onde eu vejo a falha na música do Raul. Que a individualidade ela não é absoluta. Apesar de que ele diz que as leis não poderiam ser absolutas, mas também o pensamento pessoal também não pode ser absoluto. Eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho o meu pensamento, o meu posicionamento, convivendo com o seu diferente do meu. Andando junto com ideologias diferentes. Isso é que é o bom da sociedade. Mas, falando de uma sociedade coletiva, falando de um nicho social, um segmento, todos os segmentos lutam para preservar a sua identidade com suas próprias características. E a igreja cristã, Jesus veio trazer isso. Jesus veio unir um povo, dar característica a este povo, dar a esse povo uma unidade, que ele a chama de igreja. E aqui eu quero sair da igreja comunidade e sair para a igreja espiritual. Porque a ideia de Jesus foi nos fazendo sentir o outro. Não o outro eu, mas o meu semelhante, o meu próximo. Eu concordar com ele em aspectos, ele concordar comigo em aspectos, tendo um embasamento que seja os ensinos que ele deixou, a palavra de Deus, e daí a gente convergir naquilo que Jesus deixou, independente dos nossos pensamentos ou interpretações diferentes, mas andando, seguindo no mesmo caminho. Foi difícil Jesus deixar isso. Dele deixar a palavra e ela ser aceita, os seus ensinos ser aceitos? Sim, mas para o homem, de forma parcial. Para isso nós vemos aí os diversos caminhos religiosos que nós temos pelo mundo afora, só dentro do segmento cristão, dentro da comunidade evangélica. As divisões, os caminhos, os atalhos, isso tudo por conta das ideias, das lideranças que divergiram em algum ponto, ou então se interessaram em construir o seu próprio nome em cima de uma comunidade, uma igreja, um ministério, e estão por aí. É claro que eu tenho uma visão um pouco diferente nesse sentido. Estou falando assim porque é como a maioria das pessoas entende. Eu creio que, sendo o cabeça Jesus, ele organiza a sua igreja da forma que ele entender, o que ele quiser. E que ele pode organizar a sua igreja, da sua forma de gestão, onde ele afirma que a igreja é administrada, está nas mãos dos homens, mas são regidas e administradas pelo Espírito Santo. Tá? Eu tenho uma forma de ver as coisas dentro da minha gestão. Do lado aqui já tem outro que vê diferente. E eu entendo que seja a distribuição de cargos que Jesus deixou para os homens na terra. Que por trás disso existe um proveito da forma que eu estou gerindo e existe um proveito da forma que o companheiro está gerindo, mesmo que tendo alguns pontos diferentes. Mas que o que é tirado de proveito do meu companheiro, sendo diferente de mim, faz parte do interesse de Jesus e da organização de sua igreja, de sua obra. Como a minha diferença da dele também, as duas, seguindo o quê? O mesmo foco, se utilizando de um mesmo estatuto.
que é a Bíblia, e procurando caminhar na mesma direção, com entendimentos e interpretações diferentes aqui ou ali, mas estamos andando. Então, por essa ótica, eu vejo que a visão de Jesus, ela nos dá diferenças entre nós. Que essas diferenças não sejam para rivalidade, para nos colocar como adversários, mas para consertar um do outro. Um melhorar em um ponto aqui, o outro melhorar em um ponto ali. Eu posso pegar um ponto que eu não tenho de outro que eu achar bom e adaptar o meu. Como algum ponto meu criado por mim poderá ser adaptado em outro tipo de por outro companheiro também na sugestão. E isso tudo é estratégia do Espírito Santo para que a igreja esteja em movimento e a gente possa seguir adiante, seguir juntos. Como eu disse no início, que existe a picaretagem, que existe a pilantragem, os falsários, e o próprio Jesus falou disso, os falsos pastores, falsos obreiros, pessoas que pregam por porfia, por interesse, por conveniência, né? Existe. Só que esse pessoal, eles vão saindo de letra. Eles levantam hoje como um fogo de palha. Mas é só Jesus mandar um balde d'água, ele apaga, nem cinza você encontra mais. É como eu disse, na minha experiência de 31 anos de fé, ao longo de todo esse tempo, vi muita gente levantar e vi muita gente cair. Vi muita igreja abrir hoje e amanhã abrir as portas hoje e amanhã está superlotada, como vi ela evaporar. E vi muitos homens como eu, que iniciaram naquela passos de tartaruga e estão na caminhada até hoje. Sem cair, andando devagar, sem ser muito destaque, sem aparecer muito, mas estão aí na caminhada, estão de pé. E os resultados são maravilhosos, porque vidas que se achegaram e que levaram a sério a sua fé e que aprenderam com esses homens, foram transformadas também em pessoas semelhantes e que estão rendendo frutos por aí na obra de Deus em diversas partes deste país, até fora do país. Eu, por exemplo, nesses 31 anos que tenho de fé, eu ainda sou bem jovem, né? Tenho 57 anos, mas eu já tenho, graças a Deus, várias pessoas que estão por aí espalhadas, com títulos pastorais, exercendo funções importantes no ministério, pastoreando, músicos, levitas, enfim, por onde tenho passado, apesar do trabalho ter sido de forma lenta, não sendo aquela coisa de resultados tão numerosos, mas os poucos estão lá frutificando e se multiplicando. Eu costumo falar o crente raiz. O crente raiz, ele não tem como ele secar, não tem como ele evaporar, não tem como ele morrer. Ele vai estar arraigado na sua raiz e vai render frutos até que Jesus volte. Como Jesus não voltou e aqueles que ainda não partiram antes estão aí se multiplicando sobre a terra, de forma lenta, mas estão avançando. E eu estou aqui na minha linda e querida cidade de Itauá há mais de 20 anos, né? E os resultados estão aí por todas as partes por onde você andar. Não é uma igreja grande a nossa, mas temos muitas pessoas que chegaram até Cristo através do nosso trabalho. Pessoas que estão rendendo bons frutos por aí. Outras não. Outras não foram tão aquele esperado que a gente tinha, né? Não superaram aquela expectativa que a gente gerou, mas estão por aí. A semente foi plantada e muita obra está sendo feita por aí. Então isso é o que motiva a gente perseverar, a gente permanecer e saber de que a recompensa vem do Senhor para todo aquele que fizer a sua vontade de forma coerente, de forma honesta. E sabendo que nós precisamos sim acreditar em nós. Deus acima de tudo, mas cada um acreditar em si, ter autoestima, ter confiança em si, acreditar no seu potencial, saber que Deus é contigo e está te moldando, está trabalhando a sua vida, está melhorando você, está transformando você em uma pessoa melhor. Então você precisa aceitar esse processo interior, que é o processo da
da mudança de mentalidade, de crença, de visão, de criatividade, de ideias, de respeito, consideração, gratidão, amor ao próximo, mão estendida, braço amigo, ombro amigo, palavra amiga. Nós temos que ser aquela pessoa que precisamos olhar para os outros e ver nele a gente, ou desejar que ele seja igual a gente. Porque se você olhar no outro e for ver os defeitos, for enxergar nele as coisas ruins, você pode estar olhando para um espelho. Ele pode estar na sua frente como um espelho. E todas essas coisas que você está vendo nele, pode ser que elas estejam em você. Aí é necessário o quê? Uma limpeza, uma cura, uma libertação. É necessário o quê, pastor? É necessário uma conversão. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se não houver uma conversão interna. Você pode ser um levita, pode ser um pregador, você pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Se você não tiver conversão interna, você não vai chegar a lugar nenhum. A sua pregação não te leva aonde você pregou para tanta gente que, se aceitasse, ia para lá. Você mesmo não vai. Você levita, que cantou ou canta tantos hinos inspirador, ungidos. Se você não tiver o processo de mudança interna, você também não vai para onde você fala nos seus hinos. Aquela unção que tem no seu louvor, ela não vai te levar. Porque o que vai levar você ao paraíso, à eternidade, ao reino de Deus, é a nossa conversão interior. Jesus falou isso. Eu não estou falando de mim. Não é uma ideia de pastor, uma doutrina de pastor. Jesus falou isso. De maneira alguma pode ver o reino de Deus aquele que não nascer de novo. Olha que confronto lindo Jesus teve com Nicodemos com relação à conversão interna para ter direito à salvação, para ter direito à vida eterna. A minha boca precisa ser santa. As minhas palavras precisam ser proféticas. Os meus olhos precisam fluir amor, empatia. Eu preciso ter respeito, consideração pelo meu próximo, pelo meu semelhante. Eu preciso estender a mão dentro do meu limite, claro, mas não me omitir quando necessário. Eu preciso levar minha voz de conquista, mas uma conquista para o reino de Deus, de convencer ao errado a se consertar, embasado na palavra de Deus, não porque eu quero, mas dizer para ele a palavra de Deus. Deus quer ver você melhor. Deus não quer que você faça isso porque vai te trazer consequências. Deus quer que você faça isso porque você está semeando para colher bons frutos no futuro. Minha irmã querida, meu irmão amado, Deus tem um universo de bênçãos para derramar sobre cada um de nós. Ele está só esperando a gente abrir as portas do nosso coração, da nossa alma. Porque as bênçãos do Senhor, elas sobrevêm sobre a nossa vida. Muita gente está querendo uma bênção na garagem, uma bênção no comércio, uma bênção na faculdade. Está querendo uma bênção aqui, ali e acolá. Elas virão? Sim. Mas depois que elas transbordarem de dentro de você. O armazenamento das bênçãos é no seu interior. Você precisa abrir o seu interior, tirar a ignorância, tirar o orgulho, tirar a avareza, a ganância, tirar o adultério, a prostituição, tirar tudo que é pecado que vai em desencontro com a Bíblia. Você tem que abrir o seu coração, se encher de amor. Você tem que fazer acontecer, de acordo com a vontade de Deus, a sua alma sentir prazer com Deus, para que você possa realmente abrir esse espaço e nesse espaço possa ser preenchido com as bênçãos que o Senhor vem liberando para você. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Muita coisa boa tem para acontecer na sua vida, mas ela vai entrar dentro de você. Se ela não entrar, é porque está bloqueada. Como é que você tem olhado para as pessoas? Quais são as palavras que têm saído da sua boca com relação às pessoas do seu entorno, da sua frente? Como é que está a sua vida com Deus?
Como é que está o seu envolvimento com a sua igreja, com o seu pastor, com os seus irmãos, com as suas irmãs? Que palavras são essas que saem da sua boca, que estão agradando a Deus? Que palavras são essas que estão saindo da sua boca, que estão tendo resultados positivos e abençoando e ajudando pessoas? O que é que você vê nas pessoas? Você vê os defeitos ou vê necessidade de orar por elas, de levar uma palavra de aconselhamento? O que é que você vê? A Bíblia é muito completa para nós. Há um versículo lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 ao 30, por ali você vai, que diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deus colocando você ali como psicanalista. Autoconhecimento, autoanálise. Porque quando a gente olha para dentro da gente, faz esse autoexame, a gente pode encontrar muita coisa que não era para estar lá. Se eu olhar para dentro de mim com muita atenção, com certeza eu vou encontrar algumas coisas que estão lá, que não era para estar. Será que você concorda com isso também? Se você olhar para dentro de você, se você fazer uma análise justa, será que você não vai encontrar alguma coisa que não era para estar lá? E que pode estar fazendo mal para alguém, passando pela sua boca? E quando o mal sai pela sua boca e faz mal para alguém, este mal está saindo de onde? Observe uma palavra que eu vou falar agora. Quando o que está dentro de vocês sai pela boca e sendo ouvido por alguém que é vítima daquela palavra, aquelas falas que saíram da sua boca, e a vítima toma conhecimento, e ela se abate, se angustia, se entristece, se decepciona e cai no choro, imagine só como é que está dentro de você. Olha só que naquela pessoa causou tristeza, causou angústia, causou choro. E dentro de você, como é que está? A sua alma está ferida. A sua alma está chorando. O seu coração está dilatando. Está dilacerado. Porque existe um mal destrutivo que só de sair pela boca já destrói nomes, imagens, sentimentos de alguém. Imagina como é que se ele está saindo de dentro de você, imagina como é que você está. Como é que você está, meu irmão? É hora de jogar isso para fora. É hora de limpar o nosso interior. É hora de libertar o nosso coração, a nossa alma. É hora de nascer de novo. Que adianta colocar uma roupa, colocar uma Bíblia? No caso da mulher, usar um cabelão, muitas ainda usam essa tradição. Bonita, por sinal. Louvável, por sinal. Mas saia comprida, vestido comprido, cabelo comprido, língua comprida, aí não funciona. É melhor que nada seja comprido. Principalmente a língua. É melhor que o coração seja limpo. É melhor que a alma seja purificada. Meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus. Compartilhe essa mensagem para alguém, curta, comente. Manda esse vídeo para alguém, você vai ajudar alguém. É um vídeo educativo. É um vídeo que alerta, que dá um norte para as pessoas olhar para dentro de si. Nós estamos hoje em um mundo polarizado. Pessoas insensíveis, pessoas críticas, vê defeito em todo mundo e ainda argumenta. A verdade não pode ser proibida. Verdade tem que ser dita. Você só tem palavras agressivas de verdade? Não tem palavras de amor que sejam verdades também não? Você só tem palavras destrutivas em nome da verdade? Não tem palavras que levante, que sare, que cure, que abrace, que sejam verdades não? Eu ouvi isso de alguém. Pastor, eu falo a verdade, doa quem doer. Quer dizer que falar
uma palavra que acalma, que acalenta, que apazigua, não é verdade não? Verdade é só aquela que faz doer, é só aquela que faz chorar, é só aquela que denigre, é só aquela que abate, é só aquela que fere, que ofende, é só isso que é verdade? Não é verdade eu abraçar o meu irmão? Não é verdade eu perdoar o meu irmão? Não é uma verdade eu estender a mão para o meu irmão? Não é uma verdade eu aconselhar a um aflito? Aí eu levantar um caído? Aí eu abraçar um rejeitado? Um desprezado? Um solitário? Isso não é verdade? As verdades é só aquela que faz doer, que faz chorar? Verdade que limpa a lágrima não vale? Verdade que acalma os nervos, que apazigua a tempestade, que limpa as lágrimas, que acalma o choro. Essas palavras não são de verdades? Que Deus possa ter misericórdia da humanidade. Que Deus possa ter misericórdia da igreja. Que Deus possa ter misericórdia dos crentes. Quanta gente que hoje não tem envolvimento nenhum na obra, na igreja, e quando vai à igreja, vê defeito em todo mundo, sai criticando tudo o que viu lá. Será que você está contribuindo para a igreja do Senhor Jesus? Será que você está colaborando com a organização da igreja do Senhor Jesus, que está ali para receber, para unir o povo, para cultuar, para adorar, para louvar ao Senhor, com muito sacrifício? Você tem visto o sacrifício do seu pastor, dos irmãos, das irmãs que estão ao lado dele, fazendo acontecer as reuniões, os cultos, para você chegar e lapiar de longe, sem contribuir com nada, sem fazer nada? Falar é fácil, criticar é fácil. Difícil é ir lá e fazer, junto com quem está fazendo. Aí eu quero finalizar esse vídeo aqui dizendo o seguinte: se você não pode ajudar, se você não pode se envolver nos trabalhos da sua igreja, da obra de Deus, não critique não. Se você não pode ajudar, mas se você não atrapalhar, você já está ajudando muito. E você só atrapalha com as palavras, com a boca. Então peça perdão a Deus. Peça a Deus força e graça para você iniciar um processo interno e tratar dessa conversão que você precisa urgente. Porque senão, quando você partir dessa para outra, a surpresa será grande. E você sabe disso. Você que conhece a palavra de Deus sabe disso. O momento é de reconciliação. O momento é de perdão. O momento é de olhar para dentro da gente. O momento é de se aproximar de Deus. E ninguém pode estar com Deus cheio de maldade no coração não, viu, minha irmã e meu irmão? Me desculpe. Ninguém pode estar com Jesus cheio de críticas, cheio de palavras agressivas, falar mal daqui, falar mal dali, falar mal disso, daquilo. Não dá para estar com Jesus desse jeito não, viu? Fazer a obra de Deus, estar na obra de Deus, estar em comunhão com o Senhor, é estar de bem com Deus, estar de bem com todo mundo. Tá bom? Que Deus em Cristo possa abençoar e fazer com que essa palavra tenha acesso a muitos corações que necessitam disso e que o processo de mudança interna possa começar a acontecer na vida de cada um. Muito obrigado, Deus abençoe você.